Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos ver algumas questões do ponto 17, que trata sobre a contribuição previdenciária, ou questões relacionadas à contribuição previdenciária. Então, para começar, nós temos uma decisão da SBDI 1 e envolve a seguinte dúvida: se é possível discriminar parcela indenizatória de rescisão do contrato de representação comercial. Vamos ver aqui. No acordo judicialmente homologado, que foi firmado antes da prolação da sentença, as partes reconheceram a validade do contrato de representação comercial e estabeleceram o pagamento da indenização assegurada aos representantes, que está lá no artigo 27, a linha J da Lei 4.886, que consta do rol de pedidos sucessivos formulados na petição inicial. Nesse contexto, em que os recorrentes discriminaram a parcela específica ajustada e em que a mesma possui natureza indenizatória, não há falar em incidência de contribuição previdenciária. Então, quando os recorrentes discriminaram a parcela específica, nesse contexto em que os recorrentes discriminaram a parcela específica e em que ela possui natureza indenizatória, não há falar em incidência de contribuição previdenciária nos termos da OJ 368 da SBDI 1. De acordo com ela, é devida, então, a incidência de contribuição sobre o valor total do acordo, independente do reconhecimento de vínculo, mas desde que não haja discriminação da parcela sujeita a incidência da contribuição previdenciária. E aqui continua a decisão. É consabido que essa subseção, em caso de mera especificação de que o valor acordado diz respeito à indenização pela prestação de serviço, por exemplo, danos morais, materiais, sob a denominação genérica de indenização por perdas e danos, sem o reconhecimento da relação jurídica que assegura o seu pagamento, tem concluído pela incidência da contribuição previdenciária. Então, para SBDI 1, quando a mera especificação de indenização genérica, indenização pela prestação de serviços, sem o reconhecimento da relação jurídica que assegure o seu pagamento, é concluído pela incidência da incidência de contribuição previdenciária. Porém, nesse caso aqui, tinha uma justificativa própria que está lá no artigo 27, a linha J. Então, não é a hipótese dos autos. E aqui, mais uma vez, o J368 da SBDI 1 é devida à incidência de contribuição sobre o valor total do acordo, homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária. Bom, agora vamos ver aqui, incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física, uma decisão do STF em recurso extraordinário, e aqui a conclusão é que não incide imposto de renda sobre juros de mora, devidos pelo atraso no pagamento da remuneração, por exercício de emprego, cargo ou função. Os juros de mora têm natureza jurídica autônoma em relação à verba, em relação à natureza da verba. Logo, eles não constituem frutos civis decorrentes da exploração econômica do capital, como ocorre com juros remuneratórios ou compensatórios. É necessário notar que a causa que gera o direito aos juros de mora legal decorre de um ato ilícito imputado ao devedor, consistente no não pagamento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro. Muito bem, temos aqui outra decisão do Tribunal Pleno, agora do TST. Vamos ver aqui.
vou ler direito, vou ler lá de cima. A questão envolve o seguinte tema: a isenção do imposto de renda, até aqui o artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral? Então, se a isenção do imposto de renda, se ela é aplicável aos rendimentos de quem tem a moléstia grave. Vamos ver. O objeto da presente demanda é definir a isenção do imposto de renda previsto no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713. Tá falando aqui do recurso especial, no âmbito do STJ, a jurisprudência pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do artigo 6º, inciso 14, à renda da pessoa em atividade laboral que sofra da doença ali remunerada. Eu acredito que esse artigo 6 aqui isenta para os aposentados e para o STJ, então quem está em atividade não tem essa benesse. Então, não se aplica a isenção do imposto de renda aos rendimentos que se encontram dos portadores que se encontram no exercício da atividade laboral. Depois aqui nós temos uma nota que afirma que nós tivemos uma ADI 6.025, que questionou a validade da norma que limita o benefício às pessoas já aposentadas. E o STF julgou improcedente essa ADI, afirmando que ele não pode atuar como legislador positivo e que não existem razões que conduzam à declaração de inconstitucionalidade da norma. Depois nós temos aqui uma decisão do Tribunal Pleno de que a concessão de isenção tributária configura um ato, então, discricionário do ente federativo competente para instituir o tributo e deve ser restrito ao respeito dos princípios da reserva legal, artigo 150, parágrafo 6º da CF, e que o legislador optou por critérios cumulativos razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam a inatividade e a enfermidade. Então, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Então, é isso. Essa aqui é a decisão do STF sobre esse assunto. Depois, nós temos um julgado aqui da SBDI1 sobre se incide o imposto de renda, sobre o valor fixado a título de compensação por danos morais e materiais quando decorrentes de acidente do trabalho. Vamos ver aqui. A compensação por dano moral e material não se enquadra no conceito de rendimento, mas de reparação por danos, não fazendo parte do salário de contribuição. Nesse contexto, não incidem o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o valor fixado a título de compensação por danos morais e materiais quando decorrentes de acidente do trabalho. Então, deixa eu ver aqui. Eles não se enquadram no conceito de rendimento, mas sim em reparação pelos danos ocasionados pela doença profissional. Deixa eu ver aqui mais. Aqui é a 6ª turma. Vou ver segunda turma. SBDI1. Incide o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o valor fixado a título de compensação, nós já vimos, de dano moral e material quando decorrente de acidente de trabalho. E não. Vamos ver aqui mais 6ª turma. Depois nós temos uma decisão aqui do STJ. Tem aqui 3 itens, vamos ver. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucro cessante, o que permite a incidência do imposto de renda.
Essa é a regra geral. 2. Os juros de moras decorrentes do pagamento em atraso de verba alimentar à pessoa física escapa à regra geral, posto que configura indenização por danos emergentes e não lucro cessante. E 3. Escapa à regra geral de incidência do imposto de renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Acho que dessa ficha é suficiente. Espero que não seja tão específico esse tema na nossa prova. Agora nós temos mais uma decisão aqui, também do STF. Vamos ver, o STF, por meio do Tribunal Pleno, julgou procedente o pedido formulado na ADC 66, que discutia a constitucionalidade do artigo 129 da Lei 11.196. Abre aspas. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviço intelectual, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação de qualquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviço, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica, sem prejuízo do disposto no artigo 50 da Lei 10.406, que é o Código Civil. Então, para fins previdenciários e fiscais, a prestação de serviço intelectual, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação das obrigações, se sujeita tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica. E então, nós temos que dar uma olhada nesse artigo 129 da Lei 11.196. Temos ainda agora uma decisão da SBDI 1. Na ação de cobrança de contribuição sindical urbana, não há necessidade de notificação pessoal do sujeito passivo para que ocorra regular constituição de crédito, uma vez que os contribuintes da zona urbana não têm dificuldade de acesso aos meios de comunicação. Acho que eu colei errado, não era para estar aqui. O tema é sobre a contribuição sindical urbana. Ou era? Né? Não, esse aqui é contribuição previdenciária. Eu acho que me confundi. Bom, de toda forma tá aqui, contribuição sindical urbana, ação de cobrança. É desnecessário notificar pessoalmente o devedor, porque ele não tem dificuldade de acesso aos meios de comunicação. Mostra suficiente a publicação do edital em jornal de maior circulação local, nos termos do artigo 605 da CLT. No próxima decisão aqui, eu não sei qual é a DC, o número da DC, mas vamos ver. A ministra Carmen Lúcia, relatora da DC, observou que a CF estabeleceu a liberdade de iniciativa e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e o livre exercício de qualquer atividade econômica. Artigo 1º, inciso 4º e artigo 5º, 170. Segundo ela, o dinamismo das transformações econômicas e sociais reafirma a necessidade de assegurar liberdade às empresas para definir suas escolhas organizacionais e modelos de negócio. A opção aqui. Contudo, segundo a ministra, a opção pelo regime fiscal e previdenciário menos gravoso permanece sujeita à avaliação de legalidade e regularidade pela administração ou pelo Poder Judiciário, quando acionado. Assim, casos como o de maquiagem de contrato podem vir a ser questionados. Então, apesar de toda essa liberdade da livre iniciativa, do livre exercício de qualquer atividade econômica, do dinamismo das transformações sociais e econômicas, a opção pelo regime fiscal e previdenciário permanece sujeita à avaliação da legalidade pela administração ou pelo Poder Judiciário quando acionados, porque não pode haver essa maquiagem do contrato. Ele pode ser questionado.
E só tem uma decisão aqui. Eita. Ai, tem alguém querendo comer meu sapato. E só tem uma decisão aqui que também já vou ler, é do ponto 18 de inquérito administrativo. E aqui foi da 4ª turma, mas é bem interessante. De acordo com essa decisão, o ajuizamento do inquérito judicial destinado a apurar falta grave com vistas à ruptura motivada do contrato de trabalho deve ser feita dentro de 30 dias a contar da suspensão do empregado estável. Então, viola sob pena de decadência, a rigor do artigo 838, com base no artigo 853 da CLT. Então, na decisão que computa o prazo de 30 dias somente a partir da cessação do pagamento do salário e não do afastamento do empregado, isso viola o disposto no artigo 853. Então, tem que ser do afastamento e não da cessação do pagamento do salário. E isso tem com base o artigo 853 da CLT. Então, agora sim, agora a gente terminou e até o próximo vídeo.